encontro. Nós temos aí alguns temas que estaremos abordando e o primeiro é a nossa entrevista com o nosso pastor Haroldo, pastor sênior da Igreja Aba, né? Então ele vai contar um pouco da sua história, da sua vida e logicamente junto com a história da sua vida, que a parte também com a igreja, que é a parte espiritual, que não é possível separar, né? Veja conosco. Existem muitas histórias que estão guardadas na memória de nossos pastores. Nessa entrevista, pastor Haroldo vai contar um pouquinho de como surgiu a Igreja Aba de Blumenau. Conhecendo um pouco da nossa história, tudo começou quando Deus me levou a congregar num lugar onde eu conheci um amigo, um homem de muita oração, com quem a gente caminhou um período juntos e tínhamos um desejo muito grande de evangelismo. E por causa dele, que tinha ganho seu sobrinho para Jesus, e a esposa desse sobrinho para Jesus, e ele pediu, vamos comigo passar um estudo para eles. Então, num determinado dia, nós começamos a passar um estudo bíblico, mas mesmo assim continuamos evangelizando, sempre foi nosso coração levar o evangelho. Já tínhamos algumas casas que a gente frequentava e dali mais outras casas se abriam e a gente sempre estava lá evangelizando e levando a palavra de Deus. E essa casa desse sobrinho, onde nasceu a Igreja Aba, na verdade, né, nasceu primeiro um grupo de estudo bíblico. Lembro-me que na época começamos numa sala com 2 casais, né, o Marco Peter e a Luana, e também o Jacques Léo e a Rosane. E eram só eles 4, mas eles começaram a convidar os amigos e decidimos estudar o plano divino através dos séculos. E logo a sala estava cheia. E depois várias pessoas eram convidadas, nós convidávamos muitos amigos para passar a palavra e pessoas que a gente conhecia, que sabiam, que tinham conhecimento bíblico, sempre estavam sendo bem-vindos lá. Nesse tempo a gente foi falando do amor de Jesus, esse grupo foi crescendo e desse grupo foram derivando vários outros grupos, derivando grupos como Gaspar, um grupo em Timbó, e assim a gente ia levando a mensagem de Jesus nesses lugares e sempre levando o amor de Deus, né? Então nós começamos realmente uma busca nesse período por uma cobertura espiritual. Tivemos várias possibilidades na época, vários pastores que a gente teve relacionamento, mas o Senhor não nos guiava naquelas direções, até que um dia surgiu a ideia de convidarmos um casal de pastores lá do Rio Grande do Sul para nos darem a cobertura, que era o pastor Alberto Toledo Aleva e a pastora Helena dos Santos Aleva, que começaram uma igreja que tinha o nome de Igreja Aba, ou Aba, Aliança Bíblica de Avivamento. E esse período a gente foi namorando e fomos conhecendo essa igreja, né? E o testemunho do Alberto é muito gostoso e maravilhoso, um dos testemunhos mais fortes que eu já ouvi na minha vida de conversão, de um judeu principalmente, que Jesus veio e apareceu para ele e disse, Alberto, eu quero entrar no seu coração, e ele convidou Jesus, dizendo, entra Jesus, né? É uma parte maravilhosa. E assim o Alberto era um pastor, então já quando a gente entrou em contato com ele, eu o conhecia através da ADONEP, né? Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e ele dava o seu testemunho pelo Brasil todo, em muitas igrejas e em vários capítulos dessa associação, e também deu aqui em Blumenau o seu testemunho, e nós começamos um relacionamento, né? Uma afinidade entre nós, e foi maravilhoso porque quando nós oramos e buscamos, eles estenderam a cobertura. E nesse período veio à tona também de que Deus tinha dito para eles que eles mudariam de Porto Alegre para uma nova cidade, e Deus foi confirmando essa mudança, então eles vieram para cá. 18 de janeiro de 1995, nós fizemos uma ata de fundação da igreja, e assim nós começamos a caminhada como Igreja Aba, ou
a ABA, Aliança Bíblica de Avivamento em Blumenau. Pastores Alberto e Helena mudaram para cá, né? E a gente começou esse projeto. E fomos nos desenvolvendo, foi um período em que muitas coisas aconteceram, acho que Deus usou muitas coisas para nos ensinar, nós tivemos que amadurecer e eu creio que ainda hoje estamos nesse tratamento de Deus, né? Mas logo se ligou, naquele mesmo ano de 95 para 96, nós conhecemos um grupo de Curitiba com o pastor Adilson, que se ligou a gente, o pastor Paulo Silas Cruz e Prado, que já tinha a Aliança Bíblica de Avivamento, né, em Florianópolis, se ligou a gente também através do pastor Alberto, um elo, e começamos então com a igreja de Porto Alegre, Blumenau, Curitiba e Florianópolis. Né? Logo começamos no evangelismo levar a palavra para Timbó, levamos essa palavra para Gaspar, e também em Porto Alegre tinha um irmão, Joel Gesta, que começou uma congregaçãozinha na casa dele e nasceu a igreja também de São Leopoldo. Então passaram-se os anos e nós éramos essas igrejas, né? Blumenau como a aba onde morava o pastor, mas naquela época a gente colocou uma sede em Florianópolis, uma sede para ficar mais no meio, né, entre Curitiba, Porto Alegre, seria o nosso centro, e lá nós criamos uma convenção de igrejas. Nasceu o que a gente chama de COABA, né, a Convenção da Aliança Bíblica de Avivamento no Brasil, né, a Convenção das Igrejas ABA. Em 2002, foi em outubro de 2002 que nasceu essa convenção. Começamos a trabalhar mais juntos, a viver mais juntos. Em 2004 nós tivemos um acidente no nosso percurso como igreja, mas algo que eu creio que estava nos planos de Deus. Na verdade, Deus queria o Alberto com ele. Então, em 1º de julho de 2004, o pastor Alberto partiu para a eternidade, foi para a casa do Pai, né? E a partir desse período, como eu era o vice-presidente dele na igreja de Blumenau, eu passei a ser o pastor titular da igreja. E também era o vice-presidente dele na convenção e acabei sendo o presidente dessa convenção de pastores da ABA, Aliança Bíblica de Avivamento. E já antes do pastor Alberto partir, eu moro numa região da cidade onde eu passava na frente do galpão onde nós estamos hoje, onde a gente é a igreja hoje, e eu passava na frente desse galpão e eu dizia, puxa, vamos conversar, esse galpão está fechado, e esse galpão ficou fechado, se não me engano, de 2001 até 2007. Depois que o pastor Alberto partiu, eu intensifiquei minhas orações. Cada vez que a gente recebia alguém para pregar na igreja ABA, a gente vinha e orava aqui na frente desse lugar, né, e abençoava esse lugar para que a igreja pudesse mudar para cá, né? E realmente era um passo muito grande de fé. Nós íamos sair de um galpão de praticamente 400 metros quadrados, onde nós não tínhamos estacionamento. E até para nós conseguirmos ter salinha para as crianças, nós alugamos um galpão no outro lado da rua. Então, todo culto as crianças atravessavam a rua para ir na salinha delas. E isso era muito preocupante, era uma avenida, uma rua com muito movimento, mesmo no domingo. Até que um dia parei na frente desse alambrado, ali na frente tem uma cerca com telas e eu agarrei naquela tela. E eu disse, Deus, se eu tivesse dinheiro, eu podia fazer tanta coisa no teu reino. E naquele dia eu ouvi uma voz dentro de mim, mas que parecia uma voz audível. Ficou tão real aquele momento, aquela experiência. Tive até a impressão de que alguém atrás de mim falou essa frase. Disse assim, Haroldo, você não precisa de dinheiro, você só precisa de mim. E eu comecei a chorar ali, eu até percebi que algumas pessoas que passaram, ficaram olhando, será que esse senhor está passando mal? O que está acontecendo, né? Porque eu estava em lágrimas ali na frente e agradeci muito a Deus. Desse tempo para cá, a gente começou a orar e depois
Em 2007 nós tomamos uma decisão de negociar então com os proprietários e, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós alugamos este lugar e a igreja então mudou para cá, mas tinha muita coisa a ser feita, né? Ela estava abandonado praticamente, já tinham roubado as fiações elétricas, já tinham roubado motores aqui de dentro da empresa que tinham ficado aqui, já tinham arrombado janelas, o vandalismo tinha começado nesse galpão. Mas a nossa chegada foi providencial, Deus nos deu graça para nós, nas nossas forças, nas medidas do que nós tínhamos, começarmos a reformar. Então, em 2008, nós começamos a reformar em janeiro, fevereiro, março. Em abril, nós tivemos o primeiro culto aqui, até foi o pastor Carlos Belar, lá de Córdoba, Argentina, que pregou aqui pela primeira vez nesse galpão, improvisamos o som aqui e fizemos esse culto e almejamos um dia adquirir esse galpão, né? Agradecemos a Deus por tê-lo, agradecemos a Deus e oramos para que todas as pessoas que são responsáveis por esse galpão, os proprietários, sejam muito abençoados, mas não deixamos de orar para que um dia a gente possa ter a posse dele, sim, em nome de Jesus. E a primeira parte encerra por aqui. No próximo programa, o pastor Haroldo vai contar um pouquinho mais sobre a nossa história e sobre como nós chegamos até aqui. Olá, homens de honra! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu estou aqui para apresentar esse quadro dentro desse nosso novo programa, que é o Homens de Honra. Então, o que é esse quadro? Esse quadro nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas à cultura. Eu vou fazer indicação de livros, eu vou fazer indicação de filmes e séries. Veja bem, não é qualquer filme, qualquer livro e qualquer série. Eu vou indicar algumas obras que tenham alguns princípios que nós podemos trazer para o reino de Deus, para usar também na nossa vida como cristãos. Então, venha comigo e anote os filmes que eu vou indicar nesse nosso primeiro programa. E o primeiro filme que eu quero trazer para vocês é um filme do ano 2000. É com Robert De Niro e o Cuba Gooding Jr. E é justamente o nome do nosso programa, Homens de Honra. If it's lost underwater, Navy divers find it. If it's sunk, he brings it up. If it's lucky, he'll die young 200 feet beneath the waves, for that is the closest you will ever get to being a hero. My name is Master Chief Billy Sunday, and I am God. Você já viu esse filme? Eu sei que é um pouquinho velhinho, e aí eu já estou entregando a minha idade. E é um filme que traz alguns princípios para que nós possamos analisar. Por exemplo, é um filme que trata de determinação, de pessoas que têm um sonho e que elas são determinadas a cumprir suas metas, cumprir seus objetivos. Então, o Cuba Gooding Jr. ele faz o papel de um mergulhador, que ele quer se tornar, na verdade, um mergulhador, e ele encontra barreiras no exército para cumprir o seu sonho. Então ele tem que se profissionalizar, ele tem que estudar e ele tem que enfrentar uma série de barreiras para conquistar o seu sonho. Então, uma grande indicação para você e sua família assistir este filme que tem o nome do nosso programa, Homens de Honra. Você não pode deixar de assistir esse filme. You let go before I relieve you. You failed my course right now. Permission to relieve the man below, Master Chief. I got no room in my class for heroes. You read me? But connected by courage. You listen to me, Opie, because this is a direct order. He'll be dead before you get to him, sir! You will not go in that water. Yes, sir! One man fighting for his honor. Your conduct is completely unacceptable and are hereby reduced in rank to Chief Petty Officer. You think you're better than me? You're damn right I am. Well, let's just see. And one man You're the one they talk about. driven beyond his limits to succeed. What did he say to you to make you try so hard? Be the best. Well, you are. Why do you want this so badly? Because they said I couldn't have it. That boy's got 5 minutes of air. You screw up and that boy's dead. You read me? Give it up, Cookie. This ain't worth dying for. We got an unknown contact, probably.
E o nosso próximo filme é um filme de 2002, se chama A Última Fortaleza. É um filme que o Robert Redford, ele faz o protagonista. E até o nosso Hulk e os Vingadores, o Mark Ruffalo, ele também faz uma palhinha nesse filme. One mistake Disregard of direct verbal orders resulting in the death of 8 American soldiers. cost him his freedom. What do you expect from your time here at the castle? Nothing. Do my time, go home. That is the perfect answer. Afternoon, sir. This thing that you're doing with your hand, grabbing your hair, what's that? That was a salute. É um filme que fala sobre liderança. Ele é um ex-coronel do exército, um ex-general, e ele é preso numa prisão militar e ali ele desenvolve habilidades de liderança com aqueles outros presos militares que ali estavam com ele. É um filmaço para você assistir junto com os seus amigos, junto com a sua família, quem sabe? E ele trata muito essa questão da honra, da liderança, como que nós podemos exercer a liderança e a honra às pessoas que estão ao nosso redor. Claro, usando princípios, por exemplo, como humildade, respeito, mesmo quando que às vezes supostamente nós temos uma patente superior. Então, anote aí A Última Fortaleza. Você vai gostar desse filme. E para finalizar, a série sensação de todas as igrejas do Brasil, The Chosen. Você já ouviu falar do The Chosen? Pois é, o The Chosen é o maior crowdfunding que já existiu aí na história da internet. Crowdfunding é uma vaquinha virtual, onde que as pessoas contribuem para realizar alguma obra, seja um livro, seja um filme, seja uma série, e nunca um projeto arrecadou tanto como o The Chosen. E o The Chosen ele trata da vida de Jesus. E é gratuito, olha só, basta você baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet ou no seu computador e espelhar aí na tela da TV. Você pode assistir em português, de graça, uma baita minissérie sobre a vida de Jesus. Você já ouviu falar do The Chosen? Não perca tempo, é muito legal, está saindo já a segunda temporada. A primeira tem, acho que 8 episódios e eu super recomendo. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessas 3 dicas desse nosso primeiro programa Homens de Honra. E aqui na descrição do nosso vídeo eu vou deixar as informações completas sobre esses 2 filmes e essa série para você poder pesquisar mais tarde. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Até mais! Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Homens de Honra. Hoje nós vamos entrevistar o Márcio, que é dono da Autobox, que vai falar de um tema muito importante para a gente, a segurança do seu carro através dos pneus. Márcio, pneu tem validade? Sim, pastor, todo pneu tem validade. Inclusive essa validade você pode constatar no próprio pneu. Todo pneu tem um DOT. E ali no DOT traz a semana que o pneu foi fabricado e o ano. Então, dentro desse DOT, você pode contar 5 anos de validade. Aqui, ó, é onde traz a validade do pneu. Os 2 primeiros dígitos são a semana que o pneu foi fabricado, que aqui é 10, então é a 10ª semana de 2020. Os 2 últimos dígitos são 1 ano. Então esse pneu ele foi fabricado na 10ª semana de 2020. Portanto, ele tem 5 anos a partir dessa data aqui. Rodízio de pneus, o que é e para que serve? Bom, pastor, o rodízio de pneu ele serve para você ter uma durabilidade maior dos pneus e para que você gaste os 4 pneus de uma forma igual. Como eu faço para identificar se está na hora correta ou não de trocar os pneus? Bom, pastor, todo pneu ele tem uma marcação nele. Essa marcação se chama TWI. Através dessa marcação que você troca os pneus do seu carro. Chegando nessa marcação, essa marcação ela indica que você precisa trocar, até para sua própria segurança. Então, pastor, aqui ó,
esse é o indicador, o TWI, é o indicador do desgaste do pneu. Então, quando chega nesse indicador aqui, é porque o seu pneu está na hora realmente de ser trocado, ele precisa ser trocado. O pneu, ele estando calibrado de uma forma errada, com uma libragem mais baixa ou uma libragem mais alta, vai te trazer um desgaste nas laterais, vai te dar um desgaste prematuro dos pneus e sem contar que vai também te trazer um desconforto, porque você vai estar andando ou com o pneu muito cheio, ele vai ficar pulando, ou o pneu muito vazio, que você vai sentir um desconforto no rodar com o carro. É verdade que o pneu calibrado de forma errada, ele pode fazer com que o consumo, afetar o consumo do meu carro, do meu veículo? Sim, ele pode afetar o consumo do carro do senhor, ele pode aumentar. Por isso que a calibragem é muito importante. A calibragem do pneu, você tem que seguir a orientação do fabricante do veículo, mas você também tem que cuidar, porque se você andar com o carro cheio, ou se você for fazer uma viagem, você tem que aumentar essa libragem. E quando você andar normalmente, e você estiver rodando sozinho no carro, você anda com a calibragem normal. Qual é a frequência que eu devo calibrar os pneus? De quanto em quanto tempo? O tempo interfere se estiver muito quente, se estiver muito frio? Como que eu devo acompanhar a calibragem dos meus pneus? Sim, sobre a calibragem, esse é um ponto muito importante para a durabilidade do pneu e conforto também, né? Então o ideal é você calibrar pelo menos uma vez por semana. Você manter inclusive no mesmo local. Não é bom você variar de locais para calibrar os pneus, porque existem diferenças de locais onde você vai calibrar. O aparelho pode estar desregulado, ou nesse sentido pode não estar aferido. Então o ideal é você sempre calibrar uma vez por semana e no mesmo local. Sei que desde pequeno eu acompanhei muito meu pai com carro, esse tipo de coisa. Ele me ensinou também com relação ao step. O que você tem que me dizer para me dizer a respeito do step? Eu devo calibrar, não devo? Com que frequência, a mesma frequência? Devo encher mais, devo encher menos? O step você não precisa ficar calibrando toda semana. Você calibrando aí uma vez por mês, tá muito bom. Só que hoje em dia, sobre o step, falando sobre um pouquinho do step, hoje se faz o rodízio do step. Quando você precisa trocar de pneu, o ideal é você aproveitar o step na hora de trocar os seus pneus. Ao invés de você comprar 4 pneus, você compra 3 e coloca o seu step para rodar. É o que a maioria das pessoas hoje e os lojistas, inclusive os fabricantes, estão aconselhando, para você fazer esse rodízio junto com o step. Nessa outra etiqueta aqui, você pode ver que agora as etiquetas elas vêm com classificação de combustível, para aderência na chuva. Então, por exemplo, esse pneu aqui, ele tem uma classificação excelente para dia de chuva. Ele é um pneu muito bom para dia de chuva. Para consumo, ele já tem um consumo C, mas ainda é considerado um consumo bom. Pessoal, vocês viram que dica preciosa essa que o Márcio acabou de nos dar? Quer dizer, que quando eu vou fazer a troca dos pneus, ao invés de eu comprar 4, eu posso comprar 3 e usar o step no rodízio. Nós ouvimos falar muito hoje em dia em tecnologia. O que é um pneu verde e um pneu Run Flat? Bom, o pneu verde foi desenvolvido com uma tecnologia totalmente voltada para o meio ambiente. Então, o pneu verde hoje, a característica dele é que ele reduz a emissão de CO2 no meio ambiente. Essa é a principal característica do pneu verde. E o pneu Run Flat, ele te traz um conforto. Se você tiver algum problema na estrada de furo ou algo assim, é um pneu que até uns 80 km você não precisa parar, porque ele continua rodando normalmente. Essa é a grande vantagem de você ter um pneu Run Flat, que te traz esse conforto de você não precisar parar para trocar o pneu. E você pode continuar rodando com ele. Bom, ficam as dicas aí do nosso programa Homens de Honra, e eu tenho certeza que os homens vão levar essas dicas para as mulheres, para os amigos, para os parentes, para os compadres e todos afins. São dicas importantíssimas e que, se você seguir de forma correta
assim como nós estivemos aqui consultando um especialista, eu tenho certeza que a durabilidade do seu pneu vai ser maior e a segurança para você e para sua família também. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nesse nosso primeiro encontro, quero trazer também uma palavra de meditação para você e gostaria que você acompanhasse comigo. Se você tem aí a sua Bíblia, você poderia abri-la em Números capítulo 16. Quero ler com você dos versículos 8 até o 10, que diz ali, fala sobre a rebelião de Corá. Tivemos ali na época da caminhada de Moisés liderando o povo de Israel em Êxodos para a terra prometida. E houve ali um levante, uma rebelião das famílias de Corá, Datã e Abirão. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel 15:23 que o pecado da rebelião é o mesmo, é como que o pecado de feitiçaria. Bom, o versículo 8 diz: acrescentou Moisés a Corá: ouve também, ó levitas, acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor. Ou seja, é pouco para você o que Deus tem colocado à sua mão para fazer? O versículo 10 diz: ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio. Nós vemos aí o levante, amados, e rebelião. Nós sabemos que é um levante, é de alguém contra o seu líder. E esse levante nada mais é como se estivermos dizendo: não, você não tem capacidade, eu consigo fazer melhor. Isso é rebelião. É não se sujeitar alguém à sua própria liderança. Porque Corá, juntamente com Datã, Abirão, eles se levantaram contra Moisés e, consequentemente, contra Deus, porque foi Deus que colocou Moisés na posição em que ele estava. Foi Deus quem colocou Arão na posição de sacerdócio em que ele estava. Não bastava o que foi designado a eles, eles queriam esse levante, liderado por Corá, eles queriam ultrapassar a linha limite que Deus tinha dado a eles. Eles eram sim da tribo dos levitas, mas ali tinha as famílias que eram designadas para o sacerdócio, e as famílias de Datã, Corá e Abirão, eles eram levitas que serviam no tabernáculo. Serviam de que forma? Como porteiros, como guardas, como administradores, músicos, como líderes de louvor, como professores, ensinando a palavra de Deus à nação de Israel. Amados,
E esse querer, intenção deles não tem nada a ver com proatividade. Porque a proatividade que nós temos e devemos sim ter, esta proatividade, ela é da gente fazer o melhor. A gente fazer da forma melhor aquilo que o Senhor tem confiado a nós. A proatividade não é fazer aquilo que não fomos chamados a fazer, mas sim fazer melhor, fazer com excelência aquilo que Deus confiou às nossas mãos para fazer. Então, o que eles queriam com isso, amados? Eles queriam glória para si. Eles não almejavam o servir melhor a Deus, o servir a Deus. Não, mas eles buscavam reconhecimento das pessoas, reconhecimento para si. Eles buscavam a glória para si. Uma ambição exacerbada. Né? Em que situação a pessoa é fiel? Porque isso também não deixa de ser uma infidelidade. E a infidelidade nós vemos que não é apenas a gente fazer relaxadamente as coisas, mas também engloba-se nessa infidelidade o querer fazer de uma forma diferente. O querer fazer aquilo que Deus não nos designou a fazer. Isso também é infidelidade. Fazer menos, não fazer, ou ultrapassar o limite da linha daquilo que o Senhor determinou para fazermos. Isto é infidelidade. Nós vemos também em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16 até o 18, a situação onde Uzias, o rei Uzias, que diz aqui, contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Olha só, amados, o pecado do orgulho e da soberba. E essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Mas por quê? Uzias pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou na casa do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Ora, ele não foi chamado a queimar incenso. Essa tarefa era única e exclusivamente ao sacerdote. Mas a soberba, o orgulho subiu à sua cabeça, subiu até o seu coração e neste momento ele pensou, bom, eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho poder para fazer tudo o que eu quero. No versículo 17, continuando diz, mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. No versículo 18 diz, se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe, Uzias, não é a ti que compete incensar ao Senhor, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para este fim, para este santo ofício, para este ministério. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente contra o Senhor, e já não tens direito à glória que vem do Senhor, o Senhor Deus. Veja, amados, o quão grave é buscarmos
executar tarefas as quais nós não somos chamados a executar. Isso também é infidelidade, assim como fazermos as coisas relaxadamente, assim como nos desviarmos ou formos chamados para algo e fingirmos que não é conosco. Deixa que outro faça. É infidelidade. A obra do Senhor não para, mas nós perdemos uma grande oportunidade, um grande privilégio de poder servirmos ao Senhor. Novamente, não tem nada a ver com proatividade, mas existe sim no reino de Deus ministérios, tarefas que sejam designadas especificamente a pessoas específicas. Não queiramos executar tarefas a qual foi destinada ao nosso líder fazer ou alguma autoridade a fazer, né? Não seja infiel no quesito desse contexto que nós estamos falando aqui. Entenda, portanto, meus amados, você que está aí nos assistindo, né? Entenda o seu chamado no reino de Deus, para que fielmente você possa executá-lo. Seja sensível ao chamado do Senhor, para que você possa executar exatamente aquilo que o Senhor te mandou executar. Aí sim, com proatividade, ou seja, fazendo com excelência, dando o seu melhor para aquela situação. Não também deixando de fazer, se desviando, fingindo simplesmente que não é com você, que não tem nada a ver com você. E procure, logicamente, não queira atravessar a linha limite que o Senhor determinou para você. Amém, querido? O Senhor nos chamou para cumprir especificamente um chamado. E com fidelidade, este chamado, que nós possamos também cumprir com a ajuda do nosso Pai, com a ajuda também do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus seja louvado pela sua vida e até a próxima. Amados, nos acompanhem então nas nossas redes sociais. Agradeço por você estar conosco. Divulgue esse nosso programa e gostaria que você participasse ativamente aí nas nossas redes sociais, mandando assim um tema que você gostaria que a gente estivesse abordando, né, que seja pertinente e logicamente atual para as nossas vidas, né, conto com a sua colaboração, com a tua participação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Não esqueci nada.